Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Viveiro do Rodrigo e nesse vídeo trouxe pra vocês a resenha do livro A Revolução ou Evolução das Mulheres, da autora Mitzi McGuinness. Vou mostrar um pouquinho aqui da capa pra vocês entenderem por que a Revolução ou a Evolução das Mulheres. É meio como se fosse só um nome, mas fica subentendido que é os dois nomes, entendeu? É, a história ela vai se passar em uma cidade pequena, em que todo mundo se conhece porque são amigos ou familiares, e acaba que ali naquela cidade ela é bem harmoniosa. Contudo, a história ela vai começar num ponto logo após a morte de duas pessoas. A primeira dela é Anne Craft. O que é que acontece? A menina ela foi sequestrada, sofreu abuso sexual e logo após foi morta. E, e algum tempo depois, não muito, o seu agressor também é morto, de forma muito cruel. E acaba que logo depois desses dois assassinatos, começa essa história aqui, que tá nesse livro. E então ela é narrada por três personagens principais, toda em um ambiente de ensino médio, porque os três personagens principais são jovens, que é a Alex, que ela é irmã da Anne, e também tem o Jack e a Clary. É, eles são todos ali meio que convivem junto, porque fazem parte da mesma sala de aula. Contudo, a Alex ela é a mais fria e afastada de todos. Tudo indica e todo mundo pensa que é por causa do assassinato da irmã dela e ela ficou ali afastada, meio por causa do luto. Contudo, dentro da história tem todo um contexto por que dela ser tão afastada do grupo em si. Mas esse livro, a partir do momento que ele começa, ele vai contar meio que a desenvoltura da Alex, explicar por que desse afastamento dela de uma forma melhor, e vocês vão ver que esse afastamento dela do grupo ali de amigos, na verdade ela não tinha amigos até um certo ponto, do grupo da sala dela, não é só por causa do assassinato da irmã. Ele é só um dos pontos principais que vai acarretar várias coisas dentro e atitudes em si da Alex. E ela começa meio que se desenvolver, assim como uma grande personagem dentro da história, quando ela se apaixona pelo Jack, que é o mulherengo da escola, fica com todas as meninas e não se apaixona por nenhuma. Contudo, ele vai se apaixonar pela Alex e também ela vai desenvolver uma relação de amizade muito bonita com a Clary, exatamente a outra menina que narra a história, que é filha do pastor, porque as duas vão estagiar juntas, é o último ano de ensino médio deles, e elas vão estagiar juntas em uma instituição meio pequenininha ali da cidade que cuida de animais, que recebe ligações, tipo assim, ligam pra lá avisando que cachorros ou gatos, filhotes, foram abandonados em um determinado ponto e eles vão buscar, cuidam, como se fosse uma espécie de pet shop e também clínica para esses animais. E toda a história ela é muito desenvolvida para explicar essa coisa meio da Alex, porque ela ter se afastado, tem toda uma coisa assim familiar, porque os pais dela são separados, e também tem a morte da irmã, e ela acaba desenvolvendo uma espécie de raiva contra todos os homens em si. Tanto que essa paixão dela pelo Jack é meio que um pontapé para ela começar a quebrar e deixar de generalizar todos os homens como o mal dessa história. Contudo, ela cria não só um escudo contra os homens, mas também uma espécie de ataque contra os homens em si. E vocês vão entender muito quando estiverem lendo a história. Eu não posso entrar muito a fundo porque eu vou revelar vários pontos principais e coisas que acontecem dentro da história que levaram a um determinado assassinato, e também, principalmente, vocês entenderem por que a personagem ela ter esse lado frio e um pouco afastada das outras pessoas. E somente agora no ensino médio, já no finalzinho, ela começa a se relacionar com o menino e ter uma relação de amizade que é muito bonita dentro da história. É, Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a leitura desse livro. O livro ele se passa em um momento em que bem difícil da história, bem difícil para a vida dos personagens, principalmente da protagonista, que é a Alex. Então toda a narrativa que é feita pelos três personagens que eu já citei no começo do vídeo, ela é feita de uma forma bem clara, a autora não deixa nada faltando. E,
E é de um modo que chega a ser um pouco pesados, não sei se é essa palavra que eu posso usar, pesada, porque os personagens eles colocam muito sentimento na narrativa da história. Eu acho que assim fica mais claro. A gente consegue sentir de um modo muito forte o que os personagens estão sentindo naquele momento e não fica uma coisa escondida. Apesar de alguns sentimentos serem internos deles, a narrativa deixa bem claro o que eles estão sentindo, o que eles querem fazer ou o que eles não querem fazer. E a autora, ela consegue desenvolver todos os personagens muito bem. E você consegue pegar pontos muito chaves, não só do físico em si, mas do interior de cada um dos personagens dentro da história. Apesar da história ser toda narrada pelos 3 personagens que eu já citei, a gente consegue ver a desenvoltura e muito bem de outros personagens dentro da história. A gente consegue entender bem por que aqueles personagens são daquele jeito, principalmente as meninas em si. Como vocês podem ver, vou aproximar novamente o livro, ele é todo cheio de xingamentos na capa e como se fosse um banheiro, na verdade a porta de um banheiro, e aqui atrás, ó, a gente tem os azulejos manchados de sangue. E todos esses xingamentos são muito simbólicos para dentro da história do livro. O que é que acontece? Aqui no Brasil não é tão raro disso acontecer. Contudo, nos Estados Unidos, as meninas têm uma má cultura, se assim eu posso dizer, de se xingarem pelas portas do banheiro. Elas trocam xingamentos pelas portas, sempre dizendo pra quem é ou porquê daquilo. Às vezes nem precisa ter o porquê muito claro, porque elas vão meio que se entender porquê daquele xingamento na porta do banheiro. E isso é muito importante para o final do livro, porque tem um desenrolar da história, porque isso acontece mais entre as meninas dentro do banheiro, de uma forma mais fechada. Porque elas vão estar utilizando o banheiro em si e vão estar vendo aquele xingamento e compartilhando com as outras. Contudo, como eu falei, no final da história, tem uma coisa muito importante. Elas fazem isso em um local da escola, em que vai meio que obrigar todos os meninos a visualizarem aquilo. Porque os meninos são muito acostumados também a fazer isso com a menina, mas de uma maneira que ofenda elas, entendeu? E eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito. Quando as meninas fazem isso, é meio pra trocar xingamentos e meio que elas se entenderem isso, é uma forma agressiva delas meio que brigarem e não chegarem em si no ato. Contudo, os meninos fazem isso em outros cantos da escola, mas de uma maneira muito ofensiva para elas, desenhando partes íntimas do corpo, e as meninas vão se revoltar e no final do livro vão fazer uma coisa que é muito simbólica. Muito simbólica. Elas vão pegar isso que elas fazem e colocar no canto da escola, que vai ser preciso todo mundo ver aquilo como uma forma de protesto e de revolução ou evolução. Eu acho que é muito pontual. Isso não fica tão claro, assim, não é tão importante assim para o desenvolver da história, mas é muito importante para as meninas em si demonstrar que elas estão ali, que elas fazem parte da escola. Porque as meninas dentro desse livro são muito vistas, principalmente nessa cidade, como frágeis. Como meninas que a todo instante podem ser abusadas e o menino pode fazer o que quiser com ela. E eu assisto muito ridículo dentro da nossa sociedade, porque isso realmente existe. Muitos caras acham que podem embriagar ou drogar meninas porque assim vai ficar mais fácil o ato em si. E eu acho isso muito, muito pesado, sabe, gente? E a gente vê muito isso dentro da história, porque é algo real, é algo que acontece. E quando elas fazem isso, vai ser meio que um momento de protesto dentro da história, já no final. E pra mostrar que elas estão ali, e que elas são fortes, e que elas também podem fazer coisas que as meninas fazem. As meninas podem protestar, as meninas podem dizer que querem beber, as meninas podem dizer que querem sexo, as meninas podem matar. E isso é muito importante, entendeu? Porque elas estão ali pra se posicionar de algum modo, pra estarem presentes na história, elas fazem parte da história. Eu acho que a autora quis deixar isso muito claro, entendeu? Que eu acho que a mensagem principal da autora é dizer: as meninas não são frágeis. Elas também lutam e elas são fortes. E elas podem se defender sim. Eu acho que isso é o ponto principal da Alex, que é a protagonista dentro da história. Ela fala muito que o que ela faz é meio como se fosse não só uma vingança, mas sim proteger não só ela, mas todas as meninas, ou as que
já passaram por isso, as que podem passar algum dia. Eu espero que eu não tenha dado spoiler, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível na hora de representar essa história. E é um livro que eu super indico, acho que principalmente os adolescentes e adultos devem ler, para entender um pouco de como é esse universo adolescente e quanto as meninas estão em perigo, sim, e que a gente tem que se unir a elas e defender. Elas sim podem se defender, mas a gente tem que ter atenção e lutar, entendeu? Não é porque eu sou uma menina que eu tenho que simplesmente deixar de fazer parte da luta das meninas. Eu tenho que sim estar lá e representar aqui e não generalizar que são todos os meninos que fazem isso, entendeu? É isso a resenha, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro, como eu já disse. E se você gostou, eu quero pedir que você deixe um like, comenta aí no vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra receber mais resenhas aqui de livros, filmes, séries. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficar até o final do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.